Correção do simulado 05 de reciclagem. A placa de sinalização abaixo indica ao condutor, letra C de casa, que é a resposta certa. Siga em frente ou vire à direita. Pergunta de número 2. Qual o significado da placa R24A? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sentido de circulação da via. Pergunta de número 3. Qual o significado da placa R21? Letra C de casa, que é a resposta certa. Alfândega. Pergunta de número 4. Qual o significado da placa R19? Letra C de casa, que é a resposta certa. Velocidade máxima permitida. Pergunta de número 5. A placa abaixo significa, letra A, que é a resposta certa, confluência à direita. Pergunta de número 6. Como são caracterizadas as marcas horizontais separadoras de faixa de trânsito quando estão em vias de mão dupla, que proíbem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento? Letra B de bola, que é a resposta certa. Linhas amarelas contínuas, tá ok? Então, linha amarela, pessoal, quer dizer que é uma pista de mão em contramão. E quando ela está contínua, assim, ela não está tracejada, ela não está falhada, então quer dizer que ela é proibido fazer ultrapassagem nesse local, né? Ou mudar de pista, se fosse no caso de uma linha branca. Pergunta de número 7. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor poderá ultrapassar outro veículo pela direita quando? Então, letra B de bola aí, que é a resposta certa. Quando o veículo que vai à frente indicar o propósito de virar à esquerda. Então, a gente sabe que ultrapassagem, pessoal, é só pela esquerda. Mas quando que eu posso passar pela direita? Nessa situação aí, entendeu? O veículo indicou, né, e ele se deslocou um pouquinho para a esquerda, então você pode dar seta, você pode jogar para a direita e passar por ele, tá ok? Pergunta de número 8. Quando o agente de trânsito ergue verticalmente o braço, sem movimentá-lo e com a palma da mão para frente, significa o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos, tá ok? Então, tá vendo aí, o guarda, ele tá com a palma da mão virada para frente. Então, quando a palma da mão tá virada para frente, significa parar. Quando as costas da mão do guarda estão viradas para você, tá ok? Tá virada para frente, então, quer dizer que é para poder, que ele tá te chamando, que ele tá mandando seguir, tá ok? Pergunta de número 9. Dirigir com falta de atenção e dos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração punível com o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa, tá ok? Infração punida com multa. Pergunta de número 10. Indique a placa de regulamentação que significa proibido o trânsito de veículos de tração animal. Então, letra B de bola, que é a resposta certa aí, tá ok? Pergunta de número 11. O estacionamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores deverá ser feito em qual posição? Letra A, que é a resposta certa aí, tá ok, pessoal? Perpendicular à guia da calçada e junto a ela, tá ok? Então, o que significa esse perpendicular aí, né? Então, a gente já viu em simulados passados, né, que a moto tem que ser colocada atravessada, não pode ser no mesmo sentido da linha do meio-fio, tá ok? Então tem que ser meio atravessada, com o pneu traseiro encostado no meio-fio, tá ok? Isso quer dizer perpendicular à guia da calçada e junto a ela, tá ok? Pergunta de número 12. Indique a placa de advertência que significa junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Então, olha só, é a letra B de bola que é a resposta certa aí, tá ok? Pergunta de número 13. Qual a velocidade adequada para um trânsito seguro?
Letra B de bola, que é a resposta certa. Aquela que for adequada às condições da via. Pergunta de número 14. Ao dirigir, você deve fazê-lo com segurança. Para isso, você deve... Então, letra A, que é a resposta certa aí. Dirigir de forma a evitar acidentes ou diminuir suas consequências, apesar das condições adversas e dos erros de outros condutores e pedestres. Tá ok, pessoal? Então, é aquela velha frase. Você tem que dirigir para você e para os outros, né? Pergunta de número 15. Em qual situação o condutor pode transitar pelo acostamento? Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí, ó. Para fazer conversões, tá ok? Então, olha só. Trânsito sobre o acostamento não pode ficar transitando. Você só pode ficar transitando em cima do acostamento quando? Quando você for dobrar uma esquina, quando você for entrar em alguma rua, tá ok? Aí você pode jogar para o acostamento, né? Pergunta de número 16. Ter domínio a respeito da utilização dos faróis dos veículos faz parte da direção defensiva. Sobre o uso dos faróis baixos, marque a alternativa correta. Então, letra D de dado, que é a resposta certa aí, né? Obrigatório para automóveis à noite, mesmo em vias com iluminação pública satisfatória. Então, tá vendo, ó? Mesmo que a via tiver iluminação pública, tem que ter o farol baixo ligado. Pergunta de número 17. O planejamento do percurso pelo condutor contribui para um deslocamento seguro. Logo, você deve fazer o quê? D de dado, que é a resposta certa aí, tá? Definir antecipadamente o trajeto a ser percorrido do início ao fim, não é? Pergunta de número 18. À noite, numa via com iluminação pública, um motorista usando faróis altos deve fazer o quê? Está fazendo o quê, né? Usando os faróis altos na via de iluminação pública à noite. Então, letra B de bola, que é a resposta certa aí, tá ok? Descumprindo a lei, pois nas vias com iluminação deve-se usar faróis baixos, tá ok, pessoal? Então, se tiver com farol alto, tá errado, igual o nosso exemplo aí, ó. Pergunta de número 19. À noite, olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm em sentido contrário é o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, ó. É um procedimento que você faz, né, que pode causar ofuscamento, ou seja, você pode ficar com as vistas, né, embaralhadas, você pode ficar com reflexo no olho, então você não consegue enxergar bem. Pergunta de número 20. Aí, ó, tá vendo? Pergunta de número 20. O condutor deve sempre guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, tá ok? Uma das mais importantes distâncias é a distância de segmento, pois quando ela é praticada corretamente, independente do que ocorra com o veículo da frente, sempre haverá espaço para uma manobra evasiva. A distância de segmento deverá ser aumentada quando? Então, quando que eu tenho que ficar mais longe do carro da minha frente? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Quando estiver chovendo, né? Quando estiver chovendo, aí eu tenho que ficar mais longe do carro da frente, não é? Pergunta de número 21. Em um acidente com derramamento de líquido inflamável, deve-se acionar qual serviço de emergência? Letra C de casa, que é a resposta certa. Corpo de bombeiros, tá ok, pessoal? Então, geralmente, quando tem vítima presa na ferragem, é corpo de bombeiro. Quando tem incêndio, é corpo de bombeiro. Quando tem situações de afogamento, né, caído dentro de lagoa ou rio profundo, então corpo de bombeiros, tá ok, pessoal? E com derramamento de produto químico também é corpo de bombeiros, tá ok? Pergunta de número 22. Marque a resposta errada sobre os conhecimentos de noções de primeiros socorros, né? Então, a letra C aí, que é a resposta que você deveria ter marcado, tá ok?
estão relacionadas à utilização de técnicas simples que possam agravar o quadro da vítima. Então, se agravar é para piorar, né? Então, primeiro socorro não é para piorar a vítima, é para poder ajudar ela. Então, no caso aqui, a opção de resposta que está com um conceito errado de primeiros socorros, então é a letra C. Então, fica bem atento na hora de você ler a pergunta, porque, ó, tá vendo? Marque a resposta errada. Então, ele não perguntou o certo, ele perguntou o errado. Era para você marcar o errado, tá ok? Pergunta de número 23. Com relação à fratura interna, pode-se afirmar que, letra D de dado, que é a resposta correta aí, tá ok? Toda entorse deve ser inicialmente considerada como uma fratura, sendo posteriormente confirmada ou descartada através de exames, tá ok, pessoal? Então, olha só, o que diz se um trauma, se ele é uma fratura ou se ele é uma entorse, o que vai dizer são os exames, né? Então, até então, enquanto você não sabe o que é, trata tudo como fratura, tá ok? Trata tudo como se fosse fratura, toma os cuidados como se fosse uma fratura, como se tivesse quebrado. Ok? Depois vai dizer que se estava quebrado ou não. Pergunta de número 24. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, qual possível consequência desse procedimento? Então, olha só, letra A que é a resposta certa. Paralisia dos membros, tá ok, pessoal? Então, a pergunta de número 25. O trânsito em condições seguras é um direito de quem? É um direito de todo mundo, né? É um direito de todos. Pergunta de número 26. O estacionamento sobre passeio. Passeio é calçada, tá ok, pessoal? Letra D de dado que é a resposta certa. Um desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito. Tá vendo aí, ó? Estacionar sobre a calçada é um desrespeito ao direito do pedestre, porque aí é o lugar do pedestre passar, e é também uma infração de trânsito, tá ok? Pergunta de número 27. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando? Letra A que é a resposta certa. Transita com velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito. Pergunta de número 28. O uso da buzina de forma irregular constitui-se em quê? Letra D de dado que é a resposta certa aí. Um desrespeito aos cidadãos. Então, ficar buzinando um monte de vezes, entendeu? Sem precisão. Então, desrespeito, né, aos outros cidadãos. Pergunta de número 29. Além de infração, o condutor que atira água ou detritos sobre o pedestre está fazendo o quê? D de dado que é a resposta correta aí. Demonstrando falta de respeito e de cidadania, não é? Então, quando você passa com o carro jogando água ou poeira nas pessoas ou fumaça, então isso é uma falta de respeito e de cidadania. Pergunta de número 30. O condutor, para manter boas relações no trânsito, deve fazer o quê? Letra A, que é a resposta certa aí, tá ok? Respeitar todos os usuários da via. Correto? Obrigado por ter estado conosco e boa sorte na sua prova.